outro assunto que a galera deve estar esperando você falar sobre isso, porque, né, talvez o que mais fala-se sobre Tabata que é a Prefeitura de São Paulo. Então vamos tirar isso da frente? Bora. Daí vamos falar logo de Prefeitura de São Paulo, ou de pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Bora, tem isso, né, na minha vida. Pois é, Então... depois a gente fala de educação, porque tem a ver uma coisa com a outra, inclusive. Tem, não, 100%. Né? Começo aqui? Pois é, começa aí. Caso você não estava em São Paulo nas últimas semanas, não está acompanhando a eleição, brincadeiras à parte, sou pré-candidata a prefeita de São Paulo. Eu estou hoje lá na segunda metade do meu segundo... Na primeira metade do meu segundo mandato de deputada federal. E para mim tem muito a ver. Tipo, as pessoas perguntam muito, por que você tá saindo, sabe? Tá saindo não, mas por que você quer ser prefeita? Tipo... Eu fiz um bom trabalho, deixando toda a modéstia de lado. Aprovei um bocado de projeto, fiz muita ponte, tipo, me especializei em juntar gente da esquerda, da direita, que geralmente não conversa, para trabalhar junto. Mas acho que uma das coisas que pegou para mim é que eu aprovei muita coisa legal lá em Brasília, mas eu vi nessas mesmas áreas, São Paulo andar muito para trás. E na educação foi meio que assim. Uhum. É que, putz, enfim, eu fico pensando, fala aí. não é sobre você quer fazer mais, é isso? Porque assim, você já tem um mandato, você é deputado federal, pô. Virar prefeito me parece uma trabalheira muito maior. Então, assim, do jeito que eu enxergo, pode ser uma coisa boa, pode ser, assim, no sentido de você não precisava, sabe? Você tá vendo, você e outros, na real, tem vários outros caras que estão nessa pira também. Mas virar prefeito parece uma responsa, assim, muito da marra de São Paulo, né? Uma puta cidade. Não, então, assim, uma puta responsa. Porque essa pira nasce de algum ponto, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, do momento de vida e com exatamente o que eu vivi em Brasília. Pra mim, ser prefeito não é trabalho de gabinete. Não é, tipo, igual ser senador, que você... na teoria tá lá, distante, em Brasília, vendo, é um horário mais controlado. Prefeitura, pra mim, uma boa prefeitura, tipo, tá lá na enchente, tá lá na tragédia, tá lá cuidando das pessoas, tá lá visitando todos os bairros. Tipo, não tem feriado, não tem noite, não tem madrugada, é um intensivão. E eu tenho esse propósito. Eu quero ser prefeita por 8 anos. Eu não quero disputar a prefeitura de São Paulo pra ganhar popularidade e ser governadora, e ser presidente, e ser senadora. E aí eu penso, cara, quando é que eu vou ter muita disposição pra, por 8 anos... Tá na chuva, tá no trânsito, 18 horas por dia, de domingo a domingo. É nesse momento da minha vida, dos 30 aos 40. Eu espero que com 70 anos eu descanse um pouco mais do que eu descanso hoje. Trabalho pra um caramba. Sou a pessoa que eu conheço que mais trabalha. Tipo, então eu quero fazer isso aqui. Mas tem uma outra coisa que é um pouco da frustração que eu fui sentindo. Tipo, eu aprovei muito projeto massa na educação. Absorvente na escola, vacina de professor, ensino técnico, pé de meia. Muita coisa legal pra gente falar. Mas se eu pego esse mesmo período que eu tava lá aprovando um bocado de projeto massa, São Paulo literalmente foi a capital que mais andou pra trás no país. Você pega a alfabetização, tipo o básico do básico. Na época do Bruno Covas, 3 anos atrás, São Paulo era a segunda melhor capital do país. São Paulo foi a capital que mais caiu 19 posições, está na posição 21 hoje. A gente está falhando no mais elementar. Dá pra saber o que causou isso? Essa é uma pergunta que a gente vem se questionando para a prefeitura e eu tenho algumas hipóteses. Como é que a capital mais rica do país é simplesmente a capital que mais cai no ranking de alfabetização? Tipo, de cada 3 alunos, 2 estão sendo passados de ano sem saber ler e escrever. Eu tenho algumas hipóteses. Primeiro, tem muita denúncia de corrupção. Tipo, de máfia da creche, a parcelamento de contrato, tem altos BOs que a justiça está investigando. Eu acho que essa é uma questão. Tem outra questão que a galera não leva a educação a sério. Tipo, as pessoas não fazem a conta. Vai até a página 2. Falam, é alfabetização. Não engaja, não gera like. Mas as pessoas não enxergam que o moleque que não é alfabetizado, a menina ou o menino, não vai aprender português, não vai aprender matemática, não vai aprender história, não vai conseguir, tipo, ver um porquê da escola, vai ficar desestimulado e vai sair. E essa é uma criança que vai estar na rua, exposta ao crime, à violência, às drogas. Aí depois a gente se pergunta, por que é que a criminalidade está aumentando em São Paulo? Por que é que a Cracolândia fica cada vez maior? Por que é que a gente tem esse tanto de jovem que não estuda e não trabalha? O menino não aprendeu a ler e escrever, como é que ele vai fazer um curso técnico? Então, acho que tem corrupção,
tem falta de priorização, tipo, a educação fica legal no discurso, mas ninguém leva a sério, e falta visão estratégica. Tipo, a prefeitura deveria estar focada em, cara, eu vou fazer o básico bem feito em educação. São Paulo vai ter a melhor escola pública do Brasil. São Paulo vai colocar essa molecada toda em educação integral. Inglês, esporte, cultura. Mas aí você pega o segundo maior investimento do país, que é o que São Paulo faz. Deveria ser investimento, né? Mas é um gasto que não está gerando retorno nenhum. E São Paulo tem 8% das crianças em tempo integral. Aham. Então, é um pouco assim até das perguntas que eu espero que as pessoas respondam nessa eleição. Por que tá assim? Será que não falta alguém que priorize a educação? Que entenda que a gente está falhando no mais elementar, que isso impacta a saúde, impacta a segurança? Então, assim, eu poderia dar 20 mil exemplos. Aprovei um projeto massa de mudanças climáticas. O projeto mais importante do Congresso dos últimos 6 anos, eu que escrevi, aprovei e foi assinado essa semana. Mas aí também esse título de projeto mais importante vem de uma fonte enviesada. Mas de mudanças climáticas Tô brincando. Não, mas pode olhar. Da esquerda à direita, até com Flávio Bolsonaro eu negociei para aprovar esse projeto. E no final das contas ele entendeu que era importante. Mas aí você olha São Paulo. São Paulo hoje tem um plano de mudanças climáticas que nunca saiu do papel. O que isso significa? Que vai chover ano que vem e a gente não vai estar mais preparado. Então acho que é uma coisa assim, cara, muito legal que você está lá discutindo em Brasília coisas para o Brasil inteiro. Mas se nesses mesmos temas, a sua cidade, eu moro aqui, eu vou para Brasília terça e volto quinta, toda semana. Aí você vai para tua cidade e aqueles mesmos temas que você está debatendo, tipo, estão andando para trás. Então acho que tem um pouco disso também. E dá pra gente multiplicar o exemplo da... Acho que é Sobral, né? Que é uma referência. Dá pra gente demais. multiplicar, tipo, espalhar isso, começando talvez por São 100%. Paulo, vai? Olha, 10... Nossa, eu tô ficando velha. 10, 12 anos atrás, quando eu estava na faculdade, eu ouvi falar de Sobral. Tipo, Sobral alfabetiza 100% de suas crianças, tem a melhor educação pública do Brasil, 4 horas de Fortaleza, não é a cidade mais rica. E eu fui lá para Sobral, tipo, fui estagiária na época, fiz pesquisa sobre Sobral. E o que eu vi lá é um arroz com feijão bem feito. Que, tipo, a gente tem condições de fazer em São Paulo. Uma formação séria dos profissionais que estão em serviço hoje. Pois é, o que é esse feijão com arroz bem feito? Ele é... feijão com arroz prevê que, assim, não tem complexidade nisso daí que você tá falando. É simples. A primeira coisa que Sobral fez, a gente vai alfabetizar 100% das crianças. Tá. Não importa se elas já passaram da idade, não importa se elas têm deficiência, se elas moram na periferia ou no centro. A gente só vai sossegar quando alfabetizar 100%. Esse é o pacto da cidade. Dá para fazer isso em São Paulo. São Paulo já esteve no topo do ranking de alfabetização, hoje está na posição 21. Outra coisa que Sobral fez, a gente vai investir nos professores. E salário é importante, mas não é só isso. É você ouvir o professor na hora que você vai escolher o material, na hora que você vai construir a política da educação. É você trazer o professor para a sala de aula de volta. Sobral tem a melhor escola de formação continuada de professores do Brasil. Por que a gente não pode ter isso? A gente tem tanto dinheiro para investir. E aí você vai olhar o que acontece em São Paulo. Eita. Pior que é spam, telemarketing. Já desliguei aqui. Inclusive, vou bloquear esse número. Mas quando eu olho, tipo, eu tava lá em Sobral e eu olho hoje, alfabetização, formação e valorização dos professores. Sobral fez uma coisa muito óbvia que a gente não faz, que é entender que da merendeira à diretora todo mundo importa nesse processo. Quando uma escola bate a sua meta, melhora o seu resultado, em Sobral, a merendeira recebe um bônus, o professor recebe um bônus, o diretor recebe um bônus. A gente não tem isso em São Paulo. A gente joga toda a pressão em cima do professor. E essa é uma proposta que eu trago. Ó. Vai ter meta por escola, a gente vai ter que melhorar da periferia ao centro, mas quando uma escola melhora, todo mundo que trabalha ali tem que ser reconhecido com dinheiro, com bônus, com uma remuneração. Então tem todo um beabá, tipo, você... Afasta a política da educação, a politicagem. A gente tem hoje diretorias regionais de ensino, que são as nossas DREs. Técnico, mas são 13. A gente divide a cidade nelas. Por que é que a gente não pode fazer um processo seletivo e trazer os melhores diretores que conhecem a comunidade, sabem fazer, têm um bom resultado para cuidar da região? Hoje não tem transparência. Como é que você escolhe essa pessoa que é tão importante, sabe? Sobral apostou em processo seletivo, reconheceu os profissionais que iam bem. Então eu falo que é o arroz com feijão porque, no nosso caso, não é colocar mais dinheiro, não é aquela coisa assim, tipo, que todo mundo vê, tira foto, viraliza na rede social, mas é gestão.
É ter meta por escola, é ter meta por sala de aula, é trabalhar com os profissionais, é remunerar bem os profissionais, reconhecendo o esforço que eles estão colocando. Uma proposta que a gente está apresentando que é simples, vamos colocar na agenda do professor um tempo para ele e ela visitar seus alunos. Conhecer onde o aluno mora, conhecer a família, conhecer o contexto do aluno. Então tem muita coisa que, tá aí no Brasil há 10, 20 anos e que a gente não está conseguindo fazer hoje aqui em São Paulo. Eu falei das escolas em tempo integral. 100% das crianças em Fortaleza estudam em escola em tempo integral. É o que o rico tem. Filho de rico não fica na escola só 3 horas por dia. Fica 7 horas. Tá aprendendo inglês, faz uma aula de teatro, faz um judô, faz um balé. Por que o filho do pobre não pode ter isso se a gente tem dinheiro para fazer isso? Então, são algumas coisas que eu falo de Sobral, eu falo de Fortaleza, eu falo de Teresina, porque se eu ficar falando de Suécia, em Finlândia, parece que tá muito distante. Agora, se a gente, vamos olhar assim, anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro, ali, o que era a 4ª série na minha época, né, ao 5º ano. Gente, você pega as 77 maiores cidades do estado de São Paulo. A capital está na posição 76, no penúltimo lugar. Então, se a gente se compara com o resto do estado e com o resto do país, São Paulo está muito aquém do que a gente merece. E acho que está faltando a gente se indignar. A gente se perguntar e falar, tá certo isso? Será que a gente não pode mais? Será que a gente não tem que começar a encontrar quem são os responsáveis por isso? Então, é um pouco dessa reflexão mesmo que eu venho fazendo. Aí a gente está falando especificamente de São Paulo, por razões óbvias, mas assim, é um problema bem maior, na verdade, né? A gente está falando... esse problema, se você for numa escola lá do Rio, lá, os municipais lá, elas vão estar nas mesmas condições. Então a gente está falando de uma parada maior.